Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao meu canal de astrologia. Neste vídeo de hoje eu vou falar sobre a Sexta de Barbault e a sua influência na astrologia mundial, tá? Bem, vamos lá. O que é a Sexta de Barbault e quem criou a Sexta de Barbault? A Sexta de Barbault nada mais é, né, do que uma teoria de um astrólogo francês chamado André Barbault, que analisava não só mapas individuais, mas mapas principalmente do coletivo, os mundiais, né? Ele queria entender como cada catástrofe ou cada movimento no céu dos planetas interagiam aqui com a nossa Terra. E ele via, né? Então, olha só, toda vez que isso aqui acontece, essa outra coisa vai dar um resultado na Terra, tá? Com isso, ele criou uma teoria chamada Teoria de Barbault, que significa o quê? Deixa eu botar aqui na tela para vocês conseguirem ver a tela do... Aqui, pronto. Essa teoria de Barbault diz que quando a gente tem os 5 principais planetas lentos do sistema solar, que é Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, esses 5 aqui, que são lentos, próximos demais um dos outros, quanto mais próximos eles estiverem, mais a chance de ocorrer grandes transformações e grandes índices de coisas muito importantes no planeta Terra. Seja guerras, seja numa nova revolução, seja uma forma de mudar, então a forma de se viver, por exemplo, modelos econômicos como capitalismo, comunismo, né? Democracia, ditadura, feudalismo. Então a gente vai passando por esses grandes momentos da nossa vida, né? Da nossa sociedade, e vai evoluindo ou criando destruição também, tá? Então esse ciclo serve para medir o quão próximo a gente está de uma grande revolução, uma grande transformação, ou quão longe a gente está disso ocorrer. Tá? E como a gente analisa isso? A gente vê esses 5 principais planetas que eu citei, o quão próximos eles estão no mapa e quão próximos eles estão interagindo um do outro. Tá? Então, por exemplo, aqui, a gente vai ter Júpiter interagindo com Plutão, a gente vai ter Plutão, Netuno e Urano interagindo entre si, tá? Fazendo essa sexta aqui, ó, tá vendo? Então, como a gente tem essa proximidade desses planetas lentos, significa que a gente está próximo, muito próximo, de passar por uma grande transformação, benéfica ou maléfica. Aí eu vou, ainda nesse vídeo, analisar com vocês, tá? Deixa eu só ver se eu botei a tela para gravar, porque eu já gravei esse vídeo uma vez, tá? E eu tive que excluir, porque eu não estava gravando a tela, agora eu tô vendo que tá gravando. Então a gente vai analisar se vai ser benéfico ou maléfico essa grande transformação, tá? E aqui eu vou estar mostrando para vocês, olha só que interessante. A última vez que essa Sexta de Barbault aconteceu, ou que a gente teve grandes planetas lentos se reorganizando, chegando próximo demais um dos outros, o que ocorreu nesse período. Então vamos lá. Olha só que interessante, de quem é esse mapa aqui? Não é de ninguém específico. Esse mapa aqui é o mapa da pandemia, né? Da Covid. O que aconteceu? Então tá aqui, ó, dia 10 de fevereiro de 2020. Fevereiro foi o mês, né, no Brasil que teve o primeiro caso de Covid. Mas não significa que a Covid começou em fevereiro, começou em janeiro, um pouco antes, no carnaval, né? Mas, falando aqui sobre o Brasil, por exemplo, a gente teve o primeiro caso em fevereiro. Quando a gente vai analisar o mapa, né, pra gente ver essa teoria que esse astrólogo criou, a gente analisa que a gente pode ver, olha só, Júpiter, Plutão e Saturno, são 3 planetas lentos dos 5 que eu citei, tá? Muito próximos um dos outros, fazendo conjunção, tá? O que alertava para uma grande revolução, uma grande transformação na Terra. E entenda, transformação não é uma palavra que leva para o lado bom das coisas. Pode ser uma coisa muito negativa, pode significar guerras, pode significar catástrofes mundiais, pode significar doenças, o que foi o caso, né? Então, a gente tem que entender esse ponto. Tá? A primeira coisa, o Capricórnio, ele é um signo muito ligado ao quê? A mãe, a natureza, tá? Ele é um signo da Terra, ligado, né, ao lado mais natural da vida. Então a gente fala sobre os animais, fala sobre coisas que ele pode ocorrer. Então ele pode ocorrer catástrofes e doenças. Então, por exemplo, a pandemia, né, ela foi uma questão de doença, né, de vírus, que ou ocorreu através, né, do consumo lá que fala sobre os morcegos, ou a teoria da conspiração que as pessoas gostam, que foi a China que criou o Covid, né, e soltou para causar uma grande crise econômica. Tem essa teoria da conspiração também, ok? Então, é um bom ponto de se analisar. Outra coisa para se entender. Esse índice que ele fala, de Barbault o nome, por causa do sobrenome dele, que foi quem inventou essa teoria, e é uma teoria que funciona, né, na prática a gente vê que dá resultado,
não é para mostrar que vai ocorrer algo ruim ou bom, mas é um índice que mostra, olha só, tem a chance, a porcentagem de probabilidade de acontecer algo no mundo está mais alta agora, porque esses planetas estão mais perto uns dos outros. Quando esses planetas estão mais afastados, a probabilidade de ter um acontecimento muito relevante é muito menor. Com relevante, eu não quero dizer um acidente de carro, um famoso que faleceu. Não, estou falando de grandes coisas. Como, por exemplo, a pandemia. Foi uma grande coisa, mas uma grande coisa negativa. Porque muitas pessoas foram mortas, tá? Mas não deixa de ser um fato que atingiu o mundo inteiro, ok? Por exemplo, uma guerra, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. Toda vez que você for ver os mapas desses cenários, você vai ver um padrão de que tem grandes planetas lentos muito próximos uns dos outros, fazendo conjunção, fazendo aspectos de oposição, quadratura, trígono. Então você vai ter essa característica implementada. Então aqui é o mapa de fevereiro, tá, de 2020, e esse mapa aqui é o de outubro, onde a gente pode ver, né, que esses planetas, por serem lentos, eles continuam juntos, então eles só vão reforçando, tá? E mais juntos do que antes. Então, por quê? Porque em fevereiro começou, ali para outubro foi quando afunilou e a gente teve um aumento significante de pessoas tendo Covid, tá? Aqui no Brasil, principalmente, ok? Então a gente pode ver um padrão, né? Quanto mais próximo esses planetas... Por que eles se aproximaram? Porque o Saturno ficou retrógrado, né? Então ele se aproximou do Plutão. Grandes planetas envolvidos aqui também foi Plutão e Júpiter. Por quê? Porque Júpiter ele é um expansor daquilo que ele toca. Então, se o Júpiter ele tem uma bomba atômica, ele vai multiplicar a potência daquela bomba atômica. Que, no caso aqui, era Plutão. Quem era a bomba atômica aqui? É Plutão. Plutão que trouxe o quê? Trouxe a transformação, né? No caso, a destruição de vários lares, de várias famílias. Mas o tema do Plutão é sempre transformação e destruição. O lado que ele vai abranger, a gente tem que ver, né, como ele se retrata aqui no mapa. Então, por exemplo, olha só, esse Plutão aqui, ó. É um Plutão que nessa época estava fazendo quadratura, recebendo a força de Marte, né? É um Plutão fazendo um aspecto negativo com o Sol. Isso aqui, tudo bem, é um aspecto do dia aqui que eu decidi colocar, que é o dia 20 de outubro. Mas em si, o Plutão, né? Quando ocorre, principalmente com Saturno, né? Que é um planeta mais difícil de se lidar, que traz pontos negativos para a sociedade, traz guerra, corrupção, brigas, né? Doenças, acidentes, catástrofes. A gente tem essa união, essa conjunção é muito poderosa, porque são planetas muito lentos, dura muito tempo e energia que fica acumulada, né? Então é difícil que essas conjunções e essa cesta de Barbaut ela traga algo muito benéfico. Pode ser que ocorra, como eu disse, você sair de uma ditadura para uma democracia no mundo inteiro, então você ter um sistema implementado. O fim da escravidão, se a gente for analisar, naquela época provavelmente teve junções de planetas. Ou até mesmo também no começo da escravidão, onde muitos africanos foram escravizados, a gente também vai ter essa conjuntura de planetas lentos ficando próximos uns dos outros, tá? Então aqui para a gente entender. A gente também vem tendo, pela segunda vez agora, depois desde 2020, essa segunda versão, né? Uma versão onde Plutão já está sozinho, porque Saturno já andou, agora Saturno está aqui, ó. Mas a gente tem próximo Netuno, então é tudo planetas próximos. A gente tem dos 5, olha só, para vocês entenderem, dos 5 planetas que eu falei, os 5 se interagem no mapa. Isso é interessante de analisar, olha só. Então a gente tem Plutão que interage com Júpiter, e claro, Júpiter que interage com Plutão, vice-versa. A gente tem Plutão que vai interagir com Netuno, Plutão que vai interagir com Urano. Então, olha só, todos os planetas interagem. E a gente também tem Saturno, que está muito próximo de Netuno, apesar de não estar fazendo, né, nenhum aspecto com nenhum dos outros 4 planetas, ok? Então, é interessante a gente analisar aqui que provavelmente isso aqui é um sinal de que vai ocorrer uma grande revolução no mundo. No mundo. Na minha teoria, no meu entendimento do que eu analisei aqui do mapa, a diferença para mim, né, quando eu olho para esse mapa aqui, primeiro, é a quantidade de planetas envolvidos, que agora tem 2 planetas a mais, e a diferença é que não está tão junto, tá? O que, na minha opinião, vai ser algo de cunho diferente. Por exemplo, quando eu paro para analisar onde estão localizados esses 5 planetas, né, que eu citei, os 5 estão localizados em 2 signos de 2 temas diferentes. Então, por exemplo, olha só, a gente tem Plutão em Aquários, Netuno e Saturno em Áries, a gente tem Urano em Gêmeos e a gente tem Júpiter em Leão. Esses 5 signos diferentes, todos eles são do tema de ar ou fogo. Então os elementos são ar ou fogo. Fogo, que normalmente é um planeta de guerra e destruição, trazendo para esse contexto do que vai trazer. E Gêmeos meu pai, fugiu. E Aquário
que vai trazer o tema de ar, de inteligência, de sofisticação, manipulação, sabe? Maldade. Então, por que eu falo isso? Porque olha só que interessante. A gente tem aqui, ó, Plutão em Aquários e Júpiter em Leão. Eu diria que são os dois principais protagonistas aqui desse aspecto de Barbados, tá? Porque eles vão estar trazendo uma energia. Porque olha só, o Júpiter está conectado a 3 planetas: a Plutão, a Netuno e a Urano, tá? Principalmente essa oposição que ocorreu, igual aqui ocorre essa conjunção de Júpiter com Plutão, que é perigosa. Por quê? Porque você expande algo muito, como pode dizer, de pavio curto. Você chega para o Plutão, que já é um planeta, né, que as pessoas têm muito medo de falar sobre e falam de uma forma muito negativa, aquele destruidor, que por onde ele passa ele acaba com tudo. Você traz um ar de guerra. Porque você está no signo de Leão, você traz essa energia de fogo, de militar. Então a gente está vivendo uma época que a gente está tendo muitas guerras, né? Entre Rússia e Ucrânia, entre Irã e Estados Unidos. Mas nesse tema aqui eu tenho certeza que nessa previsão a chance maior aqui é de ocorrer uma grande mudança, tá? Primeiro, no meu entendimento, de revolução, tá? Então vai ocorrer uma grande revolução tecnológica no mundo nos próximos anos. Por quê? Por que próximos anos? Porque essa previsão aqui não é previsão de dias ou semanas ou meses. É uma previsão de anos. Esses aspectos aqui vão durar anos, tá? Até eles serem desfeitos vai demorar muito tempo. Principalmente porque lá foi desfeito, né, mais rápido, porque a gente fala de Saturno e Júpiter, que são dois planetas mais rápidos. Então eles andaram e saíram daqui. Já Netuno, Urano e Plutão são muito lentos, tá? O Júpiter ele vai passar mais rápido, no momento daqui a alguns meses ele vai sair dessa oposição, mas o Saturno também vai continuar aqui. Então a gente tem um tema muito forte de energia de fogo. São 3 signos de fogo diferentes com 3 planetas lentos diferentes, que vai trazer um tema de guerra, tá? Então provavelmente a gente vai ter uma guerra mundial, que talvez tenha o uso até de bombas atômicas nessa guerra, tá? Então se preparem. Tô falando que isso vai acontecer daqui a um mês, não. Tô falando que vai acontecer daqui a alguns anos, provavelmente. Tem anos para isso acontecer, porque essa energia vai estar no ar, tá? O Júpiter expandindo a destruição do Plutão vai ocorrer numa guerra tecnológica, principalmente. Então, pode ser um simbolismo aqui que essa guerra, por estar em Aquário, vai ser uma guerra tecnológica, com muitos drones, muitas bombas, poucos homens, né, em tanque de guerras, como as guerras eram antigamente. Então, a gente pode ser que seja a terceira revolução da guerra, né? Que na primeira guerra a gente tinha aviões ali, muita trincheira, na segunda já foi evoluindo, e tem a terceira guerra mundial, que pode ser que tenha muitos países envolvidos nessa guerra. E talvez uso de bomba atômica, na minha visão, pela potência aqui, tá? Desses todos os planetas fazendo essa ligação uns com os outros, ok? Claro, depois que sair disso, vai demorar anos para ocorrer de novo essa sexta, porque é difícil eles se ligarem, porque eles são planetas muito lentos, quando eles estão afastados, demoram muito para se aproximar, tá? Pode ser coisa de 10, 20 anos, 30 anos, 40, até acontecer a próxima sexta de Barbados. Mas essa aqui vai ser uma conjunção que vai demorar muitos anos, desculpa, para ocorrer de novo, ok? Então é isso, pessoal. Se você gostou do conteúdo, da previsão aí, já deixa um like, compartilha e se inscreve no canal, tá? Para vocês entenderem pela última vez, esse Barbados, ele significa um índice de chance de acontecer grandes catástrofes, guerras, pandemias e várias coisas que possam trazer revolução e mudança para o mundo. Como eu disse, esse índice aqui ele não significa só coisa negativa. Ele significa que pode ser uma grande mudança para o planeta Terra, para os humanos. Mas, em geral, pode ser que tende a ser algo negativo. Pelo menos na minha análise aqui, pela oposição de Júpiter a Plutão, nessa ligação vai ser algo mais que tem a ver com guerras, tema de guerra e revolução tecnológica. Então a gente pode ter um grande avanço tecnológico, por exemplo, como foi, né, o smartphone hoje em dia, que você toca na tela, você tem várias funções, né? E a gente hoje em dia é todo muito mais tecnológico. Então pode ser também uma grande revolução nesse ponto, tá? A que ponto a gente pode chegar eu não sei, porque eu também não como prever o futuro, mas eu acredito que vai ser esses dois pontos. Revolução tecnológica que vai ocorrer e uma guerra mundial também que deve ocorrer com esses aspectos e essa ligação. Ok, pessoal? Se você gostou do vídeo, compartilha, dá um like e me segue aí. Se você quiser fazer um mapa comigo, tarô, mapa astrológico de revolução, numerologia também do seu nome, uma assinatura para você, é só ir na descrição, que lá tá o link, é só você clicar que vai chegar no meu WhatsApp, ok, pessoal? Se você gostou, tamo junto, valeu e um grande abraço a todos.